Está começando mais um Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui na companhia de Gabriel Bonafina para mais um episódio diferente. Chega mais, Gabriel. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. 14º episódio do Quebrando as Linhas no ar. Dessa vez com um convidado muito especial que está inovando e revolucionando nosso mercado esportivo, podemos dizer assim, que é o Felipe Ribe. Ele é head de inovação no Clube Atlético Mineiro e ele tem desenvolvido um trabalho espetacular à frente do clube. Ele tem misturado engajamento, inovação, comercialização e mídia, tudo isso num trabalho bem bacana. E foi o que a gente conversou hoje. Eles têm alcançado resultados muito bacanas também. E é isso. Então o episódio ficou muito legal. Mas antes da gente ir para o episódio, Cláudio, dá os recadinhos, por favor. É isso aí, pessoal. Essa semana foi bem agitada nas nossas mídias, no nosso canal do YouTube. Nós tivemos o nosso Web Conecta, onde conversamos sobre o impacto da pandemia no marketing esportivo e também realizamos uma live no nosso Instagram sobre produção de conteúdo de marketing esportivo. Essas duas lives estão salvas, uma no nosso feed do Instagram, @somosentrelinhas, e o Web Conecta também está lá disponível na playlist do Web Conecta, e você encontra lá essa live maravilhosa com muitos insights, muito conteúdo para você nessa semana. Outra sugestão que temos para você é para que você confira os nossos últimos episódios do podcast Quebrando as Linhas. A gente teve uma conversa de primeira com a Mônica Esperidião sobre business, liderança na gestão esportiva, e também sugiro a vocês ouvirem o 12º episódio com Lucas Davi e o 11º episódio com Daniel Gamba, que a gente conversou um pouco sobre esportes e a sua influência dentro do mercado esportivo, além de falar um pouco sobre como os ídolos, como os atletas, eles podem estar inseridos nesse universo e se relacionarem melhor com os seus fãs. Beleza, Gabriel? Show de bola. Vamos lá que o episódio está muito bom. Toca a vinheta, editor. Felipe Ribe, seja muito bem-vindo ao nosso Quebrando as Linhas. É uma honra tê-lo aqui e eu tenho a certeza, nós temos a certeza, na verdade, de que será uma conversa muito proveitosa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Cláudio, Gabriel. Uma honra estar aqui, prazer enorme. Vamos nessa, vamos falar sobre os assuntos que eu gosto muito aí, junção de tecnologia, inovação e esporte. Com certeza, com certeza. E a honra é toda nossa, na verdade, hein? Eu vou reforçar o que o Cláudio falou aqui. Muito obrigado, Felipe, por ter topado participar aqui. Acho não, tenho certeza que vai ser um papo bem legal, bem massa, né, como a gente fala aqui. E aí, a gente já tem uma praxe aqui no nosso podcast, na verdade, em todos os produtos da gente, que é para introduzir, né, para quem não conhece. Queria que tu se apresentasse, falasse para a nossa audiência quem é Felipe Ribe, qual a tua trajetória profissional, contasse um pouquinho da tua história. Bom, vamos lá. Eu sou head de inovação hoje do Galo. Eu sou jornalista de formação. Eu me formei na PUC do Rio para trabalhar com esporte. Então, ainda na época de faculdade, eu passei no programa Estagiar da Rede Globo e já fui para o Sport TV. E entre o período de estágio e o período efetivado, eu fiquei 4 anos e 10 meses, né, quase 5 anos no Sport TV. Confesso que fiquei muito decepcionado com a profissão de jornalista esportivo. Então, aos poucos fui me desgastando até uma hora que eu decidi sair e montei uma empresa com um grande amigo meu, Thiago Chamusca, que estava voltando dos Estados Unidos. A gente montou uma empresa que, a princípio, ia ser uma produtora de eventos esportivos, só que produzir evento esportivo no Brasil é muito complicado. Então, a gente acabou migrando para festas e tudo mais. Nessa época, foi a época, eu jornalista e publicitário, mas sempre fui uma pessoa mais organizada, então meio que a parte administrativa da empresa caiu na minha mão. Então,
por conta própria, eu comecei a estudar muito essa parte de administração, aprender a mexer com planilha, fazer DRS, essas coisas bem chatas aí de financeiro. A empresa deu, durante um ano, assim, foi muito legal, a gente teve um sucesso considerável, só que acabamos sendo vítimas do próprio sucesso, fomos dar um passo muito além do que a gente deveria, e em basicamente um evento que a gente fez, tudo se ruiu. E aí eu fui convidado por uma outra empresa também da área de entretenimento, que geria boates no Rio de Janeiro, eu sou carioca, para ser gerente financeiro dessa empresa. Então, eu saí de jornalista para ter minha empresa e para depois virar gerente financeiro dessa outra empresa. Fiquei ali durante 2 anos, até que chegou uma hora eu falei, cara, não estou mais curtindo o que eu estou fazendo, eu até ganhava bem, mas eu não gostava, era um trabalho muito estressante. E aí o ano de 2016 eu tirei para um ano sabático para estudar, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. E eu estou contando isso porque foi exatamente ali que eu tive uma virada de chave, né? Foi no dia, eu lembro do dia da primeira aula, dia 29 de março de 2016, foi um dia muito marcante para mim, e foi uma palestra magna com o professor Paulo Vicente Santos, onde o tema da palestra era o mundo dos próximos 100 anos. E foi ali que foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial, blockchain, engenharia genética, robótica, nanotecnologia. E foi daqueles dias quando você começa a ter informação e ao mesmo tempo que você fica muito empolgado com aquilo que você está ouvindo, eu comecei a ficar desesperado porque eu não sabia de nada daquilo. Então eu falei, cara, não é possível, está tudo isso acontecendo no mundo e eu não sei disso. E aquele dia me deu um clique, eu me apaixonei por aquilo e desde aquele dia eu mergulhei nesse universo de inovação e tecnologia. Comecei a estudar muito, comecei a ler muitos livros, a ler muitos sites, artigos, a fazer cursos online, a ver palestras, enfim, comecei a mergulhar naquilo. Por conta do meu passado como jornalista, sempre gostei muito de escrever, então, do mesmo jeito que o Cláudio estava comentando antes da gente entrar no ar, né, que a ideia de vocês foi justamente por perceber uma lacuna no mercado de conteúdo de qualidade para falar sobre marketing esportivo, eu via que eu não sabia tudo que estava rolando, porque isso não era passado em mídias aqui do Brasil. Então eu comecei a ver que, poxa, eu ia beber da informação em sites de fora, falei, cara, vou começar a escrever sobre isso. Comecei a escrever uns artigos no LinkedIn, criei um blog, comecei a chamar atenção, fui chamado para escrever uma coluna sobre inovação e novas tecnologias no Jornal do Brasil, um jornal muito tradicional do Rio de Janeiro. Em paralelo, fazia bicos de consultor financeiro para microempresa só para me manter, mas estava muito nessa e estava tentando me inserir nesse mercado de inovação e novas tecnologias, mas não pensava em voltar para o esporte. Pelo contrário, assim, para mim o esporte era uma porta fechada. E aí, situações da vida, né? Eu pedi a minha hoje esposa, na época namorada, em casamento, e quando a gente estava noivo, ela passou para um doutorado em São Paulo, e ela falou, olha, eu vou ter que morar em São Paulo. Eu falei, tá, beleza, eu vou contigo. Comecei a procurar emprego em São Paulo, até que um grande amigo meu, Rafael Gunning, que na época trabalhava na Globo, e hoje ele é head de patrocínio do Flamengo, inclusive posso apresentá-los depois também, é um cara incrível. O Rafa chegou, ele é um grande amigo que eu tenho, enfim, um amigo pessoal, e ele me ligou e falou assim, olha, cara, eu sei que você está procurando emprego em São Paulo e o NBB está precisando de uma pessoa com a sua experiência. Por quê? O NBB tinha acabado de deixar a Globo e tinha acabado de começar um processo de multiplataforma do próprio NBB, produzir as transmissões e já vender só o sinal já produzido para as emissoras só colocarem no ar. E eles estavam precisando de alguém com expertise em transmissão, que é o que eu fiz durante 5 anos no Sport TV. Inclusive, fiz muitos jogos do NBB. Na primeira temporada do NBB, eu coordenei transmissão e tudo mais. E com experiência também com o streaming, com essa área de tecnologia, porque iam ter várias transmissões na internet. Ele me indicou ao Sérgio Domenici, que é o superintendente da Liga. A gente teve uma conversa, o Sérgio gostou de mim e ele me chamou para ir trabalhar lá. Então, a minha volta para o esporte ela foi muito por acaso.
E quando eu entrei no NBB, eu entrei para participar, para ser o responsável por fazer esse planejamento das transmissões e tudo mais. Foi um trabalho muito desafiador, mas que eu aprendi demais. E, ao mesmo tempo, comecei ali dentro a mexer com inovação no esporte também. Então, a levar startups para trabalhar com a liga, a pensar em coisas diferentes, de como é que a gente conseguiria atingir o nosso público de maneiras diferentes. Veio a pandemia e o NBB cancelou a temporada, como todas as ligas cancelaram, e eu acabei demitido em maio do ano passado, porque a liga teve que se desfazer de mais de 50% da sua força de trabalho, porque perdeu patrocinadores e tudo mais. Fiquei desesperado. Pô, começo de pandemia, você perde o emprego trabalhando no esporte parado. Eu falei, cara, ferrou, né? O que eu vou fazer agora da vida? E aí, logo depois, um mês depois, o Fernando Ferreira da Pluri me ligou não, mandou mensagem, né, pedindo meu telefone, e a gente trocou ideia, e ele falou, cara, eu tenho enzima aqui, na época a enzima era uma aceleradora de esportes tech, falou, cara, eu tenho uma enzima, e eu preciso de alguém para tocar a enzima hoje, ela tá parada, e eu acho que você tem um perfil. E eu falei para ele, cara, eu tenho interesse desde que a enzima se torne uma consultoria de inovação no esporte, porque eu acho que tem bastante espaço para a gente fazer coisa aí. Ele aceitou, e aí foi quando eu entrei na enzima. E aí, isso foi em junho do ano passado, e aí desde então, cara, foi um crescimento assim, profissional muito bacana, né? Porque ali dentro da enzima, como eu falei, eu comecei a fazer um podcast, então comecei a conhecer muita gente do meio. A gente fez um projeto muito legal com o Ceará, que foi o primeiro programa de inovação aberta de um clube de futebol no Brasil, que foi o Vozão Conecta. E isso também me deu uma projeção muito legal. Até que no início do ano, no início desse ano, em janeiro, o Leandro, que é o meu chefe, Leandro Figueiredo, diretor de negócios do Galo, eu tinha entrevistado ele, tinha conhecido ele num podcast, e ele me mandou mensagem, falou assim, cara, o Atlético contratou a UI para fazer uma reestruturação organizacional e vai ter um cargo de head de inovação aqui dentro, e eu acho que você tem um perfil, se você aceitar vir morar em BH, eu vou te indicar. E eu tava com essa vontade, assim, meu planejamento para 2021 era trabalhar num grande clube de futebol do Brasil com inovação, e aí calhou, cara, e aí quando ele falou, eu falei, não, tô dentro, e aí quando foi março desse ano, eu entrei aqui no Galo. Então, falei bastante, mas essa aí é a minha trajetória. Não, o espaço aqui é seu, o espaço aqui é seu. Assim, todos esses lugares que tu falaste são grandes referências, né, pra gente, e a própria enzima, a gente acompanha o trabalho, a NBB também, a gente curte bastante o que foi feito um tempo atrás e o que ainda é feito hoje em dia, e é até, assim, o que a NBB fez e faz ainda, de certa forma, foi e é inovador, assim, é bastante inovador, na verdade, é bastante inovador, e aí até eu queria puxar para tu, para a gente falar de inovação na definição, né? Assim, eu até, assim, vi um spoiler, eu vi no teu LinkedIn um texto que tu traz, aí tu define o que é inovação, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para tu o que é inovação, porque muita gente tende a achar que são tecnologias super futuristas e coisas do tipo, mas às vezes tem coisas muito mais simples, né? Cara, inovação é muito simples. Para mim, inovação é basicamente você fazer algo que é feito hoje de forma diferente e melhor, entregando valor para o seu cliente. Seja ele o seu cliente interno, né, o funcionário, o colaborador, ou o cliente externo, no caso do esporte, o fã, o torcedor e tudo mais. O jeito que você faz isso, se é com tecnologia ou se não é apenas um meio, a maneira como você faz. Mas inovação, para mim, é tão simples quanto essa definição que eu dei. Perfeito. Perfeito. Assim, eu acho que é importante sempre reforçar isso. Eu perguntei justamente porque, até para desmistificar um pouco essa ideia de que inovação está relacionado a processos no futuro ou coisas muito complexas. E Sim. como você definiu aí, foi bem bacana. Tem uns exemplos legais assim que eu gosto de dar de inovação que você não utilizou tecnologia, né? Um é de um time pequeno da Holanda chamado Willem II. Durante a pandemia,
logicamente não tinha jogo, o estádio dele estava parado e eles resolveram usar o estádio dele para um outro fim, que era liberar o gramado para os torcedores, para os sócios fazerem piqueniques no gramado. E eu achei isso incrível, algo que não tem tecnologia nenhuma aí, é só uma percepção de valor de como que você consegue trazer o torcedor para próximo numa época que você não tem jogo rolando. Eu achei muito legal. Por que é inovação isso daí? Porque você pega o seu estádio, né, o seu ativo, que ele é feito para jogos, e você acaba utilizando ele para uma outra coisa, para uma outra forma de você gerar valor, não só o valor financeiro, como o valor intangível, né, do contato com o seu fã. E um outro exemplo, foi um exemplo, inclusive, dado no meu podcast, dado pelo Franco Segarra, que é o diretor de inovação do Valência, da Espanha, que ele contou, eu não lembro exatamente a temporada, eu acho que foi 2018 ou 2019, o Valência jogou a final da Copa do Rei. E aí, o que aconteceu? Na final da Copa do Rei, jogo único, num estádio neutro, o Valência, a carga de ingressos do Valência era bem menor do que o número de sócios e de season ticket holders que o Valência tinha. Então, isso criou uma situação complicada, porque você tinha, vou dizer um número aqui que eu não lembro exatamente qual é, mas vamos dizer que eles tinham 40 e poucos mil pessoas que tinham comprado season tickets e tinham 20 e poucos mil ingressos disponíveis para a final. Então, eles não conseguiam fazer de forma meritocrática, né? Então, às vezes o cara que pode não ter ido a temporada inteira acabou se dando bem indo só no jogo final, porque ele conseguiu comprar, e aquele outro que foi nos jogos menores, chegou na hora do filé mignon, digamos assim, ele não conseguiu comparecer. Então, aquilo gerou neles um clique de que eles tinham que mudar o modelo justamente para quando chegasse a acontecer de novo, eles não passassem por esse problema. Então, o que eles fizeram? Criaram um sistema simples de pontuação, onde quanto mais você vai durante a temporada, mesmo que muita gente compra season ticket e acaba não indo, acaba vendendo o ingresso e tudo mais. Então, quanto mais essa pessoa fosse aos jogos na temporada, ela ia acumulando pontos, e na hora desses jogos de carga limitada, essas pessoas acabavam tendo prioridade na compra. Então, assim, zero tecnologia aí, só uma percepção de mudança de modelo. Então, uma inovação super simples, fazer diferente, de forma melhor, entregando valor para o seu cliente. Então, isso para mim é inovação, e esses dois exemplos para mim mostram bem o que é inovação, desmistificando isso que você falou muito bem, Gabriel. Inovação não é a tecnologia mais incrível, a mais futurista, a mais cara. Pelo contrário, né? Um problema que a gente vê muito é as pessoas se apaixonando muito pela tecnologia e não pelo problema que ela resolve, né? O foco tem que ser no problema. Como é que eu vou resolver esse problema? É com tecnologia ou não é? Isso pouco interessa. O foco da inovação é sempre no problema. De que maneira você consegue resolver. Massa. Eu gosto porque, principalmente, tem uma visão bem 360 de tudo aí. Já passou por muitas, vamos dizer assim, visitou vários espaços. Então, tu consegue juntar tudo e buscar essa, como é que eu posso dizer, buscar essa coisa de buscar a solução, né? Buscar solucionar o problema. E como tu tem essa visão que passando pela enzima, passando pelo NBB, tu consegue carregar dentro da tua bagagem detalhes que a gente consegue pegar e agregar para aquele trabalho, para aquela situação ali que tu está, vamos dizer assim, desvendando, né? Ou então tentando trazer uma solução para ela. E eu já aprendi que inovação é basicamente isso também, né? De tipo de resolver problemas, solucionar problemas, mas sempre de forma mais, como é que eu posso dizer, mais eficiente, né? Eu sou da área de administração, então a gente tem uma visão bem, vamos dizer assim, bem mais. Poxa, essa palavra não tá vindo. 1, 2, 3 e. A gente tem uma visão bem mais
reta, né? Uma coisa bem mais direcionada ali do que é inovação. Mas tu trazes muito bem essa definição para a gente. E já que tu tem essa grande bagagem, quais as diferenças, né, e as semelhanças para o atual momento no Atlético, né? Como o mercado ele tem visto a função do profissional de inovação, na tua visão hoje como profissional dentro do Atlético e também olhando o mercado como um todo? Cara, ainda é uma posição muito nova dentro de clubes de futebol, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, assim, as posições que existem, elas são novas de fato, e mesmo assim são poucas pessoas trabalhando com isso dentro do futebol. Eu vejo que a inovação ainda está muito no discurso, né? Então, muitas vezes você chega e fala assim, tem inovação aí, quem que é o cara? Pega o cara de marketing aí e bota ele fala que ele é inovação também. Ou até pior, né? Como eu já vejo, pega o cara de TI e fala, não, o cara é de TI e inovação, né? Coisas que não tem muito a ver, ou melhor, nada tem a ver, digamos assim, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu até acho positivo que pelo menos esteja no discurso, porque há algum tempo atrás nem no discurso estava. Então, eu acho que a gente está, de fato, num processo de evolução. Então, quando a gente vê um clube como o Atlético Mineiro tendo uma pessoa de inovação, o Atlético Paranaense, que já tem uma pessoa de inovação até há mais tempo do que o Galo, né? Para mim, é uma referência que tem aqui no Brasil hoje, o Atlético Paranaense. O Grêmio, quando contrata uma profissional como a Débora Saldanha, que hoje é assessora de inovação e é meio que braço direito ali do Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio. Então, você começa a ver movimentos que certamente vão trazer benefícios, vão chamar atenção no mercado como um todo, e vai ser inevitável que pelo menos os grandes clubes comecem a correr atrás de profissionais assim também. O Inter, se eu não me engano, acabou de contratar uma pessoa, enfim, então é um movimento que está engatinhando, mas que eu acho que não vai demorar muito até todos os clubes, pelo menos os clubes principais, perceberem isso. O que eu acho que é importante a gente colocar aqui, e foi uma conversa que eu tive tanto com o Leandro Figueiredo, o diretor de negócios, que é meu chefe direto, quanto com o Plínio Signorini, que é o CEO do Galo, antes até de eu aceitar a proposta. Você pode ter um profissional de inovação muito bom dentro do seu clube ou da sua empresa, seja ela qual for. Mas se você não tiver um ambiente e não der as condições para que esse profissional consiga trabalhar, não vai sair nada daí. Então, a primeira coisa que eu falei para o Plínio, que eu falei para o Leandro, eu falei, cara, inovação é liberdade para experimentar, é liberdade para errar, para corrigir, para aprender. Nem tudo vai dar certo. Muitas coisas a gente vai testar, muitas coisas vão dar erradas, outras vão dar certas, mas isso faz parte de qualquer processo de inovação. Afinal, se você tem medo de errar, se você tem medo de testar, você não vai fazer as coisas de forma diferente. Você vai sempre fazer da mesma maneira. E isso foi muito bem entendido pelos dois, e eu tenho total liberdade hoje. Logicamente, né, se a gente estiver falando de um projeto que tem um risco muito alto, vai demandar um investimento muito alto do clube, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Mas se é algo com risco baixo e tudo mais, cara, eles só chegam e falam para mim, vai em frente. Então, nesses 4 meses que eu estou aqui dentro, cara, eu já consegui tudo que eu planejei, que eu quis realizar, eu tive liberdade de conseguir fazer, ou estou fazendo no momento. Nada que eu cheguei e falo assim, não, isso aqui não. Tudo eles falam, não, vai fundo, toca, vamos embora. Então, isso é muito importante. Muitas vezes você vê empresas, não só no futebol, mas onde você tem o cara que está em cima da hierarquia, uma pessoa muito vaidosa, então é sempre a opinião dela que vale. Quem está ao redor tem medo de contrariar a opinião, você não tem um ambiente salutar ali de troca de ideias, as pessoas têm medo de errar,
porque se elas erram, elas vão ser vistas como fracassadas, elas podem perder o emprego, elas podem deixar de ser promovidas, então é muito mais fácil fazer o jogo seguro. Então não adianta você só ter um profissional de inovação. Você tem que saber que é preciso ter um ambiente para que esse profissional consiga desempenhar o seu trabalho. Então isso para mim é muito importante deixar sempre claro. Você pode trazer o melhor profissional do mundo, o cara que tem todo o conhecimento, que se ele não tiver condições de trabalhar, ele vai ficar fazendo espuma e não vai acontecer nada daquilo ali. Nossa. E uma coisa que tu falaste agora, e isso é algo que a gente... Na verdade, eu queria perguntar, mas tu acabaste respondendo praticamente, que é justamente essa questão de visão, né? Que às vezes os clubes ou até dirigentes de outros esportes que podem sim, como tu falaste aí, bem na NBB como case, mas existem outros esportes que eles podem desenvolver ali dentro da sua comunidade. A inovação, né, para atender o seu público ali, atender tanto o esporte quanto os seus fãs. A gente tem muita dificuldade ainda, vamos dizer assim, de talvez implantar até questões de marketing. Eu fico pensando muito, por exemplo, quando as pessoas, né, como um cara feito você, por exemplo, que chega com um projeto, com uma visão mais à frente, né, para poder trazer muitas vezes um retorno que às vezes ele não é curto prazo, né, ele é muito longo. E a gente tem um esporte como o futebol, por exemplo, que às vezes basta uma bola não entrar, ou uma bola entrar no gol, no próprio gol, para mudar totalmente a relação. E aí isso é uma coisa que eu pensei aqui e comentar justamente essa questão da visão, né? Pelos casos que tu trouxe, eu acredito que a gente vê uma mudança de paradigmas aí, mas ainda é muito difícil, né? Principalmente, vamos dizer assim, aqui no Nordeste. A gente tem alguns bons cases, né? Como você mesmo citou, o próprio Ceará, o Fortaleza, a gente tem uns cases muito bacanas com a Sportec, o Fortaleza estão fazendo também um case bem bacana, que é o Lion, por exemplo. Então, tipo, a gente vê que a chavinha tá virando, mas ainda é preciso andar bastante, principalmente falando de Nordeste. E aí eu meio que quis trazer isso também, porque a gente fala para algumas pessoas que são daqui do Nordeste, a gente precisa comentar isso também na cabeça da galera, né? Cara, mas assim, eu acho que isso é em todo o Brasil, em todo o mundo, eu acho, cara. Isso não é do Nordeste, do Sul, do Sudeste, enfim. Eu acho que... E até natural, tá, Cláudio? Porque por mais que a gente tenha a visão de que um clube de futebol ele tem que se posicionar muito mais como uma marca, como uma empresa de mídia, cara, a raiz e o clube, eles só são daquele tamanho por causa do futebol. Né, os torcedores, a grande maioria deles, eles querem saber o que está acontecendo dentro de campo. Então, se eu posso ter o melhor departamento de marketing, o melhor departamento de inovação e tudo mais, se não estiver performando dentro de campo, é difícil, assim, é uma questão cultural, isso é do próprio brasileiro. Né? O Brasil sempre ama o vencedor, né, cara? Então, quando o Guga estava bombando no tênis, o brasileiro amava tênis. Eu mesmo fazia aula de tênis na época que o Guga ganhou o primeiro Roland Garros. Depois, nunca mais joguei, sabe? Quando o Senna ganhava tudo na Fórmula 1, todo mundo acompanhava. Hoje, a Fórmula 1 até conseguiu formar bastante pessoas que gostam de acompanhar até hoje e tudo mais, mas não é a mesma coisa quando era se tivesse um brasileiro disputando título e tudo mais. Então, isso
eu acho que isso é cultural, e por ser cultural é muito difícil de ser uma barreira quebrada, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você faz com que o campo sempre dite o que é feito fora de campo, aí eu acho muito perigoso. Porque é difícil você trabalhar com planejamento, que é o que acontece na gestão, sendo que você não consegue planejar o seu resultado dentro de campo. Né? Você pode ter montado o melhor elenco, com o melhor treinador, ter a melhor equipe médica, tudo. E o futebol, cara, é a frase clássica, caixinha de surpresas. Você pega um jogo desse que dá tudo errado, você perde e acabou. E aí? E aí como é que você faz? Você joga fora tudo que você construiu do lado de fora de campo. Tem um livro muito bom que não tem nada a ver com futebol ou com esporte, mas que eu escrevi um texto no início do ano fazendo uma relação entre esse livro e o que acontece na gestão de clubes de futebol. É um livro chamado O Jogo Infinito, do Simon Sinek, e basicamente ele fala que as empresas elas se prendem muito no que ele chama de jogo finito, né, que é o jogo do curto prazo, onde você sabe as regras, você conhece, sabe o que está acontecendo, e quando elas deveriam estar olhando para o jogo infinito, onde o objetivo não é ganhar, é permanecer a maior parte do tempo jogando. Porque às vezes você foca só em ganhar no curto prazo, você não constrói a sua base, você ganha é voo de galinha, você ganha e desce. E a visão dele é diferente. Você tem que construir porque o seu objetivo é estar sempre jogando em alto nível. Às vezes você vai ganhar, às vezes você não vai ganhar, mas você está sempre jogando em alto nível. E aí eu fiz esse texto fazendo essa comparação do quanto o jogo infinito, né, que é o jogo de dentro de campo, que tem 90 minutos e tem as regras definidas, acabam ditando o jogo infinito da gestão, quando isso não deveria acontecer, pelo menos não com a intensidade que acontece hoje. Mas eu acho que isso também é um trabalho de formiguinha, que eu acho que aos poucos, fazendo um bom trabalho e tudo mais, você consegue diminuir pelo menos um pouco a dependência do resultado dentro de campo no que acontece fora. Mas aí requer uma mudança grande de mentalidade, né, cara? E tem um outro elemento, tem um outro jogo finito aí também, que é o fato dos clubes serem associativos e você ter eleição de 3 em 3 anos. Né? Então, é a mesma coisa que acontece na política, né? O cara, ele entra para, sei lá, ser governador, por exemplo. O que ele pensa? Pô, vale mais a pena eu construir um projeto de longo prazo, mas que, de repente, não serei eu que vou estar na hora da entrega e os louros vão ser para o meu, de repente, meu adversário político? Ou eu vou focar em fazer só curto prazo aqui para eu poder usufruir de tudo? Né? Então, é muito o que acontece muitas vezes em clube de futebol também. O cara olha e fala assim, pô, eu vou começar agora um trabalho pensando em inovação, sendo que isso vai começar a me dar resultado aí no médio e longo prazo. Eu vou investir tudo no campo, porque no campo eu consigo, de repente, ter um resultado no curto prazo. Então, por isso que a gente vê clubes super endividados, sem um trabalho que tem um segmento, né, que tem uma continuidade fora de campo. Então, tem derrota, o cara já corta, acaba tudo não serve, tudo não presta, já vamos mudar o rumo. Então, são muitos elementos do futebol que envolve a paixão, que envolve poder, que envolve política, que acabam atrapalhando também, que são coisas que em empresas de outros setores, elas acabam não passando por esse tipo de dificuldade. Caramba, que aula, hein? Pode repetir, por favor, o nome do livro? Chama-se O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Bacana. Quando tu falou, me veio à cabeça, na verdade, eu não sei nem se tem relação, mas aí você vai poder falar melhor, obviamente, que é sobre a questão da economia de atenção, né? Porque se você fortalecer sua base, ela não vai estar só lhe consumindo quando você tiver, por exemplo, jogando a partida. E acho que é uma coisa que, por exemplo, trazendo até para o nosso local aqui, a Copa do Nordeste faz muito legal, que é ramificar, né? Fazer investir na Twitch, investir no TikTok, investir em diversas plataformas para não ficar tão dependente do jogo em si, né? Até porque o jogo em si, muita gente tá se desinteressando, digamos assim, pelos 90 minutos em acompanhar o tempo inteiro. Cara, é exatamente isso. Se você ficar só dependendo da hora do jogo
para falar com teus torcedores, para interagir com eles, você está perdido, cara. Porque hoje as pessoas são bombardeadas por informação a todo segundo. É muita opção do que as pessoas podem fazer, né? Então, na hora do jogo, poxa, quem hoje para assistir o jogo e não faz mais nada enquanto o jogo está acontecendo? Tipo, nem mexe no celular. Cara, pensa quantas vezes, a última vez que você fez isso? Tem que ser o jogo mais importante do teu time do coração e mesmo assim, provavelmente você vai estar com o WhatsApp debatendo com seus amigos ou sendo sacaneado pelo amigo rival e tudo mais. Ou você vai estar na rede social vendo o que as pessoas estão conversando. Então, um case muito bacana de falar, a Copa do Nordeste, logicamente, é um case incrível, eu sou muito fã do trabalho que é feito. Mas um case muito bacana de falar também, para mim, é da La Liga. A La Liga ela faz isso com maestria. Quando o Javier Tebas assumiu como CEO em 2013, ele teve essa visão muito clara. Olha, o nosso produto premium, de fato, são os jogos. Mas se a gente só interagir com os nossos torcedores em dias de jogos, esquece. A gente vai só perder base. Então, todo o trabalho que eles fazem é para que se tenha um ponto de contato durante todos os dias da semana. Então, tem gráficos muito interessantes. Eles criaram uma série de produtos digitais, né? Então, eles têm o app oficial, que é aquele app mais tradicionalzão, com estatística, notícias e tudo mais. Mas eles têm um fantasy game, eles têm um app que é só bolão, eles têm uma série de jogos casuais mobile, eles têm um ATT, eles têm mais de 40 jogos educativos voltados para o público infantil. Então, eles têm uma série de produtos. Eu vi uma palestra uma vez de uma pessoa da La Liga, que eles mostram um gráfico que é muito interessante, que é o gráfico de engajamento das pessoas com os produtos da La Liga. Então, obviamente, você tem os picos de engajamento nos dias de jogo, mas nos outros dias você tem algo que é regular, você tem sempre um engajamento regular. Por quê? O dia que não tem jogo, o cara tá ali mexendo no time dele de fantasy, ou ele tá jogando o Red Football, né, que é um joguinho muito legal, não sei se vocês já viram, mas é um joguinho muito interessante que eles têm ali, super para passar o tempo, ou o cara tá com um filho, com um jogo infantil, botando o filho para um jogo da memória, alguma coisa assim, ou seja, eles sempre criam maneiras para que a todo momento, não importa qual momento, a La Liga seja uma opção de entretenimento para essa pessoa. Isso para mim é uma aula, assim. Eu bebo muito da fonte da La Liga, ela para mim hoje é disparada, a maior referência que eu tenho. Eu acho que a NBA ela está num patamar acima, mas assim, olhando para o futebol, para mim a La Liga ela é mais referência do que a Premier League, do que a Bundesliga, apesar da Bundesliga ser muito bacana também. Mas para mim a Premier League, a La Liga, ela está num nível muito alto, porque eles conseguiram ter essa percepção de que não é só os 90 minutos. Os 90 minutos são mais importantes, mas você tem que falar 24/7 com as pessoas, porque você tem ferramentas para fazer isso. E se você não fizer, outro vai fazer. Então você vai perder espaço enquanto outros estão trabalhando em cima disso. Perfeito. Assim, perfeito. Eu acho que a La Liga realmente é um case muito interessante, porque eu não lembro se foi num podcast, se foi num evento, que eu lembro muito bem disso, deles falando de fortalecer como marca, né, a La Liga, porque isso em comparativo, por exemplo, com o Messi e Cristiano Ronaldo, que é até trazendo para o que tu falou, que são finitos, digamos assim, eles podem ser eles são o que são, né, mas eles eventualmente vão se aposentar, então a La Liga não podia ficar dependendo deles, e tanto é que não ficaram. Cristiano Ronaldo saiu, mas eles continuaram fortes porque eles viram que dá para se fortalecer a Liga de outras formas, né? Como você exemplificou aí perfeitamente. Sem dúvida, cara. E não só, você falou muito bem na figura dos dois, mas a gente sempre olhou para a La Liga como o Barcelona e Real Madrid, né? Até a própria expressão, a espanholização do futebol brasileiro, ela veio na época do contrato da Globo, que falavam que ia ser só Flamengo e Corinthians e tudo mais.
justamente disso, né, do que acontecia com a La Liga. E esse trabalho que a La Liga está fazendo, logicamente, para o Barcelona e Real Madrid, sempre serão as grandes forças da Espanha, porque, cara, é difícil você mudar isso. Mas o trabalho que a La Liga faz de fortalecimento dos outros é incrível. Tanto é que esse ano a gente teve o Atlético de Madrid campeão, a gente tem o Villarreal, que foi campeão da Liga Europa e está sempre incomodando, o Sevilla está sempre incomodando, o Valência já teve um período um período melhor, mas é um time que também que volta e meia monta alguma equipe legal, Atlético de Bilbao, enfim. E se você pegar os números de audiência da La Liga nos últimos anos, cara, o crescimento é exponencial. Justamente por isso, porque eles começaram a trabalhar a La Liga como um produto. São 20 clubes e não só os 2 clubes que fazem o El Clássico, que apesar de que continuam sendo os principais clubes, mas você tem que crescer todo o entorno para tornar o produto bom como um todo, né? Você não pensa, se dependesse só de Real Madrid e Barcelona, você estava frito, né? Você tem 2 jogos só por rodada, às vezes um jogo só, se eles jogarem entre si, que é atrativo, o resto ia ser o resto. Então, todo o trabalho que eles fazem de construção, eles têm um negócio incrível chamado Global Network, que é uma rede de internacionalização da marca. Então, a La Liga ela tem 40, não sei se são 46, 40 e poucos delegados espalhados ao redor do mundo, que atendem mais de 80 países em todo o mundo, cujo objetivo dos caras é crescer a marca da La Liga em cada um desses países, aumentar o valor dos direitos de transmissão internacional nesses países e ajudar todos os clubes a crescer receitas comerciais através de iniciativas dentro desses outros países. Por quê? Porque para eles é interessante que a Real Sociedad vá bem, que o Sevilla vá bem, que o Espanhol vá bem, que qualquer outro clube vá bem também, porque no fundo é aquilo, né? Eu cresço o bolo, eu aumento a fatia de todo mundo come mais. Então, para mim, cara, eu acho uma grande referência. Não é da minha alçada aqui no clube que eu vou falar, mas eu, por exemplo, gosto muito da ideia de liga que estão comentando aqui no Brasil. Eu acho que é essencial para que o futebol brasileiro atinja o patamar e consiga explorar o potencial que de fato ele tem e que hoje é muito mal explorado, porque a gente simplesmente não tem um produto, né? A La Liga ela chegou ao ponto de que hoje todos os jogos, cada jogo é num horário diferente. Por quê? Porque é legal? Não. Porque eles querem que pelo menos um jogo, qualquer pessoa em alguma parte do mundo tenha a capacidade de assistir ao vivo, porque se ele bota jogos em horários diferentes, vai ter sempre um país do mundo que vai ser num fuso horário, num horário tranquilo daquela pessoa assistir ao vivo. Os caras criaram uma ferramenta chamada Sunlight Broadcasting, que eles criaram gêmeos digitais de todos os estádios da La Liga para saber, dependendo do horário, como que é a posição do sol e de que maneira isso influencia a visão do cara no estádio e a visão da câmera. Quantas vezes a gente vê jogo aqui no Brasil que você não consegue ver o que está acontecendo em campo porque está um sol absurdo ali dentro? Ou quantas vezes você vai no estádio e você não consegue ver o jogo, ou você tem que se encher de creme protetor solar, porque senão você sai um pimentão do estádio, sai com quase insolação, porque você pega o jogo inteiro de frente. Então, eles têm esse tipo de cuidado. Não, para esse estádio aqui, esse jogo não pode começar 4 horas, por quê? Porque senão o sol vai posicionar dessa forma, vai atrapalhar minha transmissão e o meu produto premium vai ficar prejudicado. Então, é esse tipo de nível de detalhe que os caras chegaram hoje, que eles estão muitos anos à frente. Então, por isso que eu sou muito fã da La Liga. A gente poderia fazer até um podcast só para falar de La Liga aqui, que eu estudo muito o case deles, eu sou muito fã mesmo, assim. Eu acho que o que eles fazem cara, é para ter livro, é para ter... eles têm, né, inclusive, o La Liga Business School também, né, onde eles têm cursos e tudo mais. É para ser muito estudado por qualquer pessoa que ama futebol e negócios no esporte. Show de bola. Tá convidado aí. Quando a gente chamar a pessoa da La Liga, Cláudio até já entrou em contato, né? É um sonho nosso. Sonho, assim, é uma vontade nossa trazer alguém da La Liga para falar aqui, porque realmente é um case muito bacana.
Aí, Felipe, trazendo, na verdade, para a tua realidade aí de clube, como é que é esse desafio de inovar com os torcedores, né? A gente comentou um pouquinho sobre a economia da atenção e principalmente nesse momento onde ainda não há torcedores no estádio, então as pessoas estão sujeitas a qualquer programação que esteja passando além do jogo, né? Então, como é que tu lida com essa questão de inovar para o torcedor do Atlético Mineiro, por exemplo? Vocês têm feito coisas bem legais, inclusive. Cara, assim, a torcida do Galo, até eu sou suspeito para falar, eles são muito apaixonados pelo Atlético. Então, tudo que, tudo que a gente cria, tudo que a gente coloca, eles se engajam, eles consomem. Então, nesse sentido, é até, entre aspas, bem fácil de conseguir as coisas. Logicamente, tem coisas que as pessoas já estão mais acostumadas, né? Então, pô, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu pensar aqui, por exemplo, Manto da Massa agora, que a gente está no meio da campanha do Manto da Massa, pô, a gente já vendeu mais de 60 mil camisas em menos de 3 dias. Isso já, as pessoas já estão acostumadas, digamos assim, em comprar uma camisa e tudo mais. Então é mais fácil você ter um engajamento. Quando a gente vai, por exemplo, para um lado como NFT, blockchain, como é algo muito novo, a gente tem um pouco mais de dificuldade porque você tem que fazer todo um trabalho educacional dessas pessoas também, fazer tutorial, mostrar para elas por que aquilo é interessante, o que aquilo atrai de fato. Então, mas isso é uma dificuldade que é normal de qualquer ser humano, né? Tudo que as pessoas não conhecem, não entendem, a tendência inicial delas é falar assim, isso não é para mim, não tenho interesse nisso, não sei o que é e tudo mais. Então, isso é um desafio que eu tenho aqui, mas não por ser no Atlético, isso aí seria em qualquer lugar que eu tivesse e que, assim, faz parte da minha praia também. Se eu quero trazer coisas novas, eu tenho que fazer um trabalho de base, de educação, para que as pessoas entendam, percebam o valor naquilo e possam embarcar nessa, entre aspas, viagem que a gente está tendo aqui dentro, entendeu? Então, não é que seja difícil, mas requer um pouco mais de trabalho, um trabalho anterior, digamos assim, e é um trabalho de construção, né? Não adianta nada, quando a gente fala, voltando, né? Quando a gente fala de um Manto da Massa, cara, é curto prazo. A gente vendeu mais de 60 mil camisas nesse momento que a gente está gravando, aí hoje, dia 15 do 7, 8h50 da noite. Já vendeu mais de 60 mil camisas, então, assim, essa receita é imediata que está entrando para o clube. Perfeito. Agora, quando eu falo de um NFT, é um trabalho de construção, de educação, de criação de uma comunidade para ganhar dinheiro de fato relevante daqui a alguns anos. É lógico que as nossas iniciativas de NFT já trouxeram receita nova para o clube e a gente tem uma máxima aqui no departamento de negócios que dinheiro novo é dinheiro bom. Então a gente já está muito feliz com isso. Mas se a gente comparar com as grandes linhas de receita de um clube do tamanho do Galo, como patrocínio, como direito de transmissão, ainda são receitas irrisórias. Né? Então são receitas que a gente está construindo agora, digamos assim, estamos fazendo a base da construção para depois começar a decorar e tudo mais, que é o momento que a gente vai estar botando dinheiro relevante para dentro. Bacana. E o bacana é tu trazer isso assim, como o clube consegue visualizar o potencial que vocês têm em mãos, né? Porque pelo que você já falou e por tudo isso, dá para ver que o clube tem a noção de que vocês não vão, por exemplo, com a campanha de NFT, arrecadar 10 milhões de reais em 2 dias, 3 dias, como, por exemplo, a campanha dos 60 mil já arrecadou alguns milhões de reais, né, pelo que eu vi, e foi bem bacana, inclusive, e tem a ver com NFT não, perdão, criptoativos, né, eu vi que tem uma chave lá, cada torcedor comprar tem uma chave única, certo? Não é bem um criptoativo, né? Na verdade, as camisas elas vão ter um chip NFC, né? Que é Near Field Communication. Então, basicamente, o que a gente quer com esse chip, né? Hoje, a gente só tem os dados das pessoas que compram a camisa.
E muita gente compra mais de uma camisa. Então, pô, você, Gabriel, vamos supor, eu não sei se você é casado, se tem filho, mas vamos supor que você seja casado, você seja atleticano, você é casado com um atleticano, você tem 2 filhos atleticanos. Então, você não vai comprar uma camisa só, você comprou 4 camisas. Hoje, eu sei quem é o Gabriel. Com o chip NFC, cada pessoa vai poder cadastrar a sua camisa como sua. Então, a camisa do Gabriel vai ser diferente da camisa do Felipe, que é diferente da camisa do Cláudio. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei quem é o Gabriel e eu vou ter dentro do nosso app uma área exclusiva que para entrar você vai ter que passar o chip também. Então, não é com senha, não é com digital nem nada. É o chip da camisa que vai liberar o seu acesso a essa área. E ali dentro você vai ter promoções exclusivas, conteúdos exclusivos. E eu sei que você é o Gabriel e você tem 2 filhos, eu posso chegar para você e oferecer algo que é exclusivo para você. Então, porra, Gabriel, que tal você ter um desconto num parque de diversões XYZ do Recife para levar teus filhos lá? Se o Cláudio não tem filho, eu não vou oferecer isso para ele. Eu sei que o Cláudio ele gosta de cerveja. Para ele, eu vou oferecer um desconto para a compra de cerveja artesanal. Então, assim, a ideia do chip NFC é a gente criar esse conceito de, primeiro, camisa única, onde eu sei que a camisa do Gabriel é única, porque eu vou conseguir falar com ele diretamente, eu vou saber o que ele gosta, e eu vou conseguir fazer com que a camisa destrave experiências diferentes para ele do que destrava para mim, e, ao mesmo tempo, também criar o conceito de uma camisa, entre aspas, viva. Hoje, quando você compra uma camisa, você compra, você veste, ela só serve para isso, basicamente. A partir do momento que eu boto uma tecnologia como essa dentro de uma camisa, a camisa que as pessoas vão receber em casa no final de outubro, início de novembro, que é quando a gente começa a entregar, vai ser diferente da camisa de março, abril do ano que vem, porque em março e abril do ano que vem eu vou ter diversas outras coisas, diversas outras experiências integradas dentro da camisa, dentro do nosso aplicativo. Então, a ideia do manto inteligente, do manto da massa inteligente é muito essa. A gente elevar o patamar, fazer com que a camisa não seja só algo que você veste, mas algo que te destrava novas experiências e está sempre destravando coisas diferentes. Então, daqui a um ano, essa grana que você pagou agora, ela ainda vai estar te dando benefício, porque eu vou estar te dando coisas novas daqui a um ano, entendeu? É uma campanha muito legal que a meu ver, né, vai se tornar um case para os próximos anos a ser estudado, porque é realmente une diversos aspectos, né, dados, pelo que você falou aí, essa questão da pessoa ter filho ou não ter, então você poder entregar uma experiência diferenciada, uma experiência única para a pessoa e entregar valor para a pessoa, né? Achei muito legal quando eu li sobre a campanha, achei inclusive muito bonita a camisa e foi com o engajamento ficou bonita pra caramba. E com o engajamento da torcida, né? Foi uma votação popular, pelo que eu vi, não foi? É tudo, não só a votação, né, cara? Toda a campanha é feita pela torcida. Então, a gente primeiro abre para os torcedores mandarem designs de camisa. Então, a gente recebeu, não sei se foi quase 600 ou um pouco mais de 600 designs diferentes. Então, a gente faz uma seleção, a gente seleciona 13 e abrimos votação durante uma semana. E aí as pessoas votaram na camisa, escolheram essa camisa. E aí, no dia seguinte do final da votação, a gente já abriu venda. Então, a votação terminou na segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, dia 13, a gente já abriu as vendas. E aí, em pouco menos de 3 dias, a gente já vendeu mais de 60 mil camisas. Então, é um grande sucesso. Show de bola, show de bola. E aí, Felipe, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta um pouco capciosa. Opa! Que é... Como é que se mede inovação? Se é que existe alguma forma de medir inovação, né? Porque a gente falou, por exemplo, essa questão financeira, só que a gente sabe que inovação vai muito além disso, né? Então, como é que se metrifica isso? Existe alguma forma? Cara, não só existe, como inovação tem que ter métrica, tá? Isso é fundamental. Não existe qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber onde você quer chegar. Então, eu vou inovar. Beleza, você vai inovar para quê? O que você quer fazer? Não é só inovar por inovar. Então, é como qualquer um projeto. Então, quando
logicamente que algumas coisas são mais difíceis de serem mensuradas do que outras. Então, se eu já tenho conhecimento sobre aquilo que eu vou fazer, é muito mais fácil de eu ter métricas mais tradicionais, né? ROI, o ARPU, né, que a gente fala, né, que é o Average Revenue per User, por exemplo, esse tipo de coisa que a gente já conhece, se a gente já conhece o que a gente está fazendo, é muito mais fácil de metrificar. Mas se eu estou fazendo algo novo, então vou dar um exemplo. Cara, coleção de NFTs que a gente está fazendo com a Binance agora. Qual métrica que eu posso ter aí dentro? Eu posso ter a métrica financeira, sim, claro, mas para mim é muito relevante também saber quantos caras que são torcedores do Atlético de fato se cadastraram na Binance e estão hoje participando no marketplace de NFT, por exemplo. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, de um programa de ideias interno, para eu poder pegar dos meus funcionários ideias de aplicação e melhoria de processos internos, vai ser um outro tipo de métrica. Por exemplo, quantas ideias eu recebi, em quanto tempo, quantas dessas ideias viraram projeto, enfim. Então, cara, inovação tem métrica, senão não é inovação, senão você está dando tiro para todos os lados. Antes de métrica, é o que eu falei, assim, você precisa saber onde você quer chegar. Por que eu tenho um head de inovação hoje aqui no Atlético? Por que a inovação no Atlético hoje está abaixo da área de negócio e ela não está permeando tudo? Porque o objetivo do Atlético hoje é gerar novas linhas de receita. Quem gera novas linhas de receita é o departamento de negócio. Então, meu papel aqui é ver de que maneira a gente consegue trazer dinheiro novo para o clube. Então, isso é muito claro. A partir do momento que isso ficou claro, qual que é a minha métrica aqui dentro? Quantos projetos eu abri e o quanto eu estou trazendo de receita nova aqui para dentro. Então, sim, como se mede inovação? Cara, como qualquer outro projeto que você está entrando. Né? Então, a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, a inovação ela é um meio para fazer isso. Aonde eu quero chegar? Você não faz inovação por fazer só. Você faz inovação para chegar em algum lugar. Se você sabe onde você quer chegar, é muito simples de você saber como que você vai mensurar se você chegou ou não. Então, tá aí a sua métrica do seu projeto de inovação. Então, porra, é fundamental. Se não tiver métrica, cara, esquece. Você está atirando para todos os lados e aí você pode ter algum tipo de sucesso, mas foi na sorte. Né? E você não vai nem ter conseguido medir se você teve sucesso ou não, porque você simplesmente pegou o bonde e saiu andando, entendeu? Entendi. E aí, assim, complementando a pergunta, né, eu queria saber onde é que entram os dados dentro da tua, por exemplo, dentro do teu departamento, né? Como é que vocês se pautam diante dos dados que vocês têm em mãos? Eu não sei como é que vocês também colhem esses dados. Vocês têm um aplicativo que imagino que já seja bem bacana, mas como é que vocês colhem esses dados e usam eles nas estratégias de vocês, no caso? Bom, no nosso caso aqui, essa é uma parte muito mais ligada ao gerente de marketing, né, o Renan Cavalcante, que, aliás, também é um cara que eu recomendo muito vocês trazerem. Ele é um cara que chegou um mês depois de mim no clube, então ele tem só 3 meses, mas é incrível. Ele veio da Cogna, ele era gerente de marketing na Cogna, que é a maior empresa de educação do mundo, nunca tinha trabalhado com futebol, e é um cara que veio trabalhar no Atlético e ele está elevando muito o nível das coisas que são feitas aqui, justamente porque ele veio de um outro setor, uma empresa listada na bolsa, que vale bilhões e tudo mais, então ele tem uma outra cabeça, e ele é um cara muito focado em dados, porque ele trabalhava com isso na época da Cogna. A gente está estruturando aqui essa nossa área de dados, tá? A gente tem hoje alguns produtos digitais, o principal deles, como você bem falou, é o app. O nosso sócio torcedor é hoje quem mais gera dados interessantes para o clube, e a gente está começando um processo de integração para que todos esses produtos digitais que a gente já tem, o que a gente vai lançar, a gente tem uma série de produtos que a gente vai lançar no nosso roadmap, eles sempre caiam para um mesmo CDP, né? Para o mesmo data lake, se a gente pode chamar assim. Justamente para que a pessoa hoje que é sócio GNV, sócio Galo na Veia, ela não precise criar diferentes logins em cada plataforma que a gente lançar. Com um login único, ela já está ali dentro, a gente já identifica, e todo o comportamento dela
já é levado para uma central só. Então, isso é um trabalho que a gente está começando a fazer, não é um trabalho fácil, tá? Poucos clubes no mundo têm isso, pouquíssimos clubes no mundo têm isso. O próprio Barcelona, que é uma referência, começou a fazer esse trabalho, de fato, no início do ano passado, mas é um trabalho que a gente está fazendo e que a gente está muito empolgado. A gente tem a gente trabalha com uma empresa muito legal aqui dentro, chamada FanHub, que é do Marden Menezes, que é um cara do Recife também, não sei se você conhece, é um cara incrível, assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, trabalho anos na Microsoft, e a gente está criando aqui o Galo Ads, que é basicamente o que o Facebook faz com o Facebook Ads, mas que é para os anunciantes possam anunciar dentro das nossas plataformas de forma automática. Então a gente vai ter todas as nossas propriedades digitais ali dentro, e a gente vai poder entregar para esses caras o seguinte: se você, vamos supor, o cara quer anunciar somente para homens entre 30 e 40 anos que moram no Nordeste, a gente consegue entregar isso para ele. Não, eu quero falar só para mulheres de 18 a 25 anos de Minas Gerais, a gente consegue entregar também. Então é um projeto muito ambicioso do Atlético, um projeto que eu saiba, nunca vi ninguém fazendo dentro do meio de futebol, e é um projeto que não é um projeto meu, já é um projeto do Marden com o Plínio Signorini, que é o nosso CEO. Então já é um projeto que já é construído desde o ano passado, ele já está começando, já está em andamento, está bem no início, mas já está em andamento, mas é algo que tem tudo a ver, né? Porque a partir do momento que eu tenho a minha base de dados robusta, eu tenho conhecimento desses meus torcedores, isso é um ativo imensurável de valor para uma marca poder chegar e ao invés de fazer uma propaganda para todo mundo, ele poder fazer algo muito direcionado. E é isso que faz com que o Facebook, o Google, a Amazon sejam empresas trilionárias hoje, né? Por causa disso. Porque eles têm, é o famoso data is the new oil, né? O dado é o novo petróleo. É por causa disso, porque se antigamente as empresas mais ricas do mundo, as mais valiosas, eram as empresas de óleo e gás, hoje são as empresas de tecnologia, porque elas têm o controle dos dados. Então, eu acho que isso é para onde eu vejo movimentos muito interessantes de alguns clubes, e acho que vai ser inevitável também todos os clubes terem um olhar muito forte para fortalecer essa questão dos dados, não só os dados para falar com seus torcedores, mas os dados para basear decisão, seja decisão dentro de campo, seja decisão fora de campo, né? Eu acho que foi-se o tempo do gut feeling, né? Da decisão tomada ali pelo sentimento, pela intuição. Às vezes ela é até importante, né? E tudo mais, mas você tem que data talks, né, cara? Os dados, eles falam, né? Então, quando a gente fala muita gente fala de transformação digital e tudo mais, para mim, transformação digital nada mais é do que isso. É você fazer a sua gestão toda baseada em dados, que são as tecnologias digitais que permitem que você tenha cada vez mais dados para balizar essas suas decisões. Perfeito, gostei dessa novidade, não sei se é novidade, né? Não sei se já tá no mercado essa questão do Galo Ads, assim, mas eu achei bem interessante. E aí, até voltando pro início da conversa, né? Vocês estão inovando e ao mesmo tempo vocês não estão inventando a roda, digamos assim, né? Mas vocês estão inovando, porque isso é muito inovador. Isso vai impactar muito no nosso mercado. Eu achei bem interessante isso. E também essa questão de integração dos dados. Pode ter alguém que acha que isso é pouca coisa, mas como você mesmo falou, isso dá um trabalho danado. E além de dar um trabalho, isso faz muita diferença, porque a jornada do consumidor fica muito mais... Como é que eu posso dizer? Aí eu estou falando por mim, né? Vocês vão saber muito melhor, mas eu imagino que a jornada do consumidor fica muito mais agradável para a pessoa estar ali no app e não precisar logar num do sócio, depois logar num, não sei, de criptoativos. Você elimina a fricção, né, cara? Então, sem dúvida, isso é fundamental para a jornada do torcedor e para o próprio clube, né? A pior coisa para um clube ou para uma empresa é você ter, sei lá, 5, 6, 10 pontos de contato com o torcedor e eu ter, ter 9 Felipe Ribes ali dentro. Porque é um Felipe Ribe do app, é outro Felipe Ribe do
do OTT, é outro do GNV, é outro, enfim. Então, não existe, né? Existe um Felipe Ribe no mundo, então todos os dados do Felipe Ribe têm que ser a partir de um login só e ir para o mesmo local, né? Então, mas isso, cara, eu acho que é algo que eu já, pelo menos, já tenho visto um entendimento muito maior de clubes de todo mundo correndo atrás disso. Então, eu acho que isso já não é mais, como você bem falou, né? Isso não é inventar roda, eu acho que isso já é o básico. É você ter um carro e precisar do combustível, que senão você não manda. Eu vejo muito isso, sim. Hoje os clubes eles têm o carro para dirigir, mas se eles não tiverem os dados, os combustíveis para fazer com que esse carro ande, esquece, não vai sair nada dali. Verdade, verdade. E aí, Felipe, eu achei bem interessante também, assim, uma coisa que eu acho muito interessante e que me traz uma curiosidade é em relação a como funciona a estrutura do Atlético, né? Porque, por exemplo, eu vi que na questão da realidade aumentada, vocês tiveram uma parceria com a Sporteca, né? Que o Cláudio até mencionou mais cedo, mas ele mencionou em relação ao Fortaleza, mas me corrija se eu estiver errado, por favor, que essa questão da realidade aumentada e você falou de outras pessoas de outros departamentos, por exemplo, departamento de marketing, comunicação, como é que vocês se dialogam, como é que vocês se alinham também, né? Por que não? E é isso, assim, como é que funciona essa estrutura organizacional de vocês? Bom, vamos lá. Falando sobre a estrutura organizacional do Atlético hoje, como eu falei, né, a inovação ela é abaixo da área de negócio. Então, o Atlético hoje ele é um clube que tem somente 2 cargos políticos, né, que é o presidente e o vice-presidente, que são eleitos. Abaixo deles você tem o CEO, que é o Plínio Ciorini. Abaixo do CEO você tem 6 diretorias. Então, vamos ver se eu lembro todos aqui. Você tem negócios, comunicação, jurídico, financeiro, infraestrutura e futebol, obviamente. E aí, abaixo da área de negócios, você tem ali o gerente comercial, que é o Pedro Melo, que é um fenômeno, um monstro. O cara tinha a meta de 20 milhões para esse ano, já dobrou a meta, tá? Já bateu quase 40 milhões de patrocínios arrecadados. Um monstro, monstro, monstro. O head de marketing, o gerente de marketing, que é o Renan Cavalcante, que eu já mencionei, que é outro profissional incrível. E tem a gerência de inovação, que eu sou o gerente. E como que funciona hoje? Cara, a nossa relação ali ela é muito boa, a gente está na mesma sala, a gente fala a mesma língua. Eu costumo dizer que o objetivo do Pedro e do Renan é mais o curto prazo, é trazer dinheiro agora. Então, são os patrocínios, é o GNV e tudo mais. E o meu objetivo é, logicamente, se der trazer dinheiro novo rápido, ótimo, mas construir um caminho para que esse dinheiro novo ele passe a ser relevante de fato um pouco mais à frente. Então, se eu tivesse que diferenciar o que é a área de inovação hoje, da área comercial e marketing, seria essa. Eles olham muito mais para o curto prazo e o meu olhar é muito mais para o médio, para o longo prazo, construindo isso. Falando especificamente sobre a realidade aumentada, na verdade, essa foi mais um contato que veio do meu podcast. Eu entrevistei o Alan Paul Silverstein, que é o CEO, o fundador e CEO da empresa ano passado. A gente ficou muito amigo. A gente compartilha uma paixão pelo UFC e por MMA em geral. Então, quando eu entrevistei, foi muito engraçado. Foram 40 minutos de entrevista e os 20 primeiros minutos foi só falando sobre o UFC. A gente não falou nada sobre inovação e tecnologia. E a gente ficou muito amigo, né? Amigo a ponto de, cara, madrugada no Brasil, nos Estados Unidos, rolando o UFC, ele me mandando mensagem, tá vendo, a gente trocando ideia e tudo mais. E aí, quando eu entrei no Atlético, ele foi a primeira, antes mesmo de eu assumir aqui no Atlético, na semana anterior eu já falei para ele, eu tô indo pro Atlético Mineiro e eu quero fechar negócio contigo, e na hora ele topou. Então a gente fechou essa parceria com a Imagine AR. Então a tecnologia em si da realidade aumentada é da Imagine AR, que é uma empresa canadense/americana, e a Sporteca ela foi fundamental em outro sentido, porque a Sporteca é o nosso parceiro desenvolvedor do app e a gente queria integrar a tecnologia da Imagine AR dentro do app. Então, toda a experiência do usuário front-end
do usuário no nosso app foi desenvolvimento da Sporteca, e eles fizeram um trabalho incrível, incrível a ponto do Alan Paul chegar para mim e falar assim, cara, eu nunca tinha visto ninguém usar tão bem a nossa tecnologia quanto vocês estão usando. Então, desde que a gente lançou a funcionalidade na semana passada, a Imagine AR já foi procurada por franquias da NBA, por clubes italianos, querendo saber o que é isso que está acontecendo, tamanha qualidade do que a gente conseguiu colocar. Então, isso foi um trabalho em conjunto. E é o que é inovação, né, cara? Ninguém inova sozinho. Não adianta nada a gente chegar e achar que o clube, que a gente vai fazer tudo sozinho, esquece. Ninguém mais faz isso. A inovação ela é aberta, ela é colaborativa. Então, é a tecnologia de uma empresa canadense com a expertise da Sporteca, com a visão do Clube Atlético Mineiro, é juntar os três e entregar um produto de qualidade na mão dos nossos torcedores. Bacana, bacana. Eu achava interessante perguntar isso, porque até, assim, eu lhe sigo no LinkedIn, né, por exemplo, eu vejo que passa por muitas pessoas, digamos assim, os projetos, né, mas eu não trago isso de uma forma ruim, claro. Passa por muitas pessoas porque cada uma tem um papel para desempenhar isso, né? Até eu acho que eu vi você comentando com o Bruno Brum, da End-to-End, que até já teve num Conecta nosso, e eu vi que tinha muitas conexões desse tipo. Eu achei interessante ver essas parcerias que vocês fazem, né, com diversas empresas, com diversos setores, digamos assim. É bem, bem bacana. A End-to-End é um grande parceiro do clube. A End-to-End ajuda o clube na gestão do GNV e ela é parceiríssima no manto da massa. Assim. A End-to-End tem um papel fundamental. O Bruno Brum é um profissional incrível, incrível. Ele é um gênio. Eu gosto de falar que ele é gênio mesmo. Ele tira umas ideias da cabeça dele ali que poucas pessoas têm essa capacidade, essa criatividade. O Reginaldo Diniz, que é o CEO também da End-to-End, é um cara muito à frente do tempo dele, um cara sabe muito o que quer, é diferente, é um cara diferente mesmo, um cara que eu gosto muito. O Arthur Mahmoud, que é o cara da End-to-End, que fica alocado aqui no Galo, e é o responsável, digamos assim, junto ao Renan pela gestão do GNV, é outro cara fundamental. Faz parte disso, cara, assim, como eu falei, assim, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. A gente tem que ter parceiros de qualidade para ajudar a gente a não só a planejar, mas como também executar. Eu acho que o grande problema não é você trabalhar com muita gente. O grande problema é quando trabalhar com muita gente faz com que os seus processos sejam mais lentos. Aí é um problema. Mas quando você tem muitas pessoas, mas trabalhando com agilidade, cara, aí é o melhor dos mundos, né? Quanto mais cabeças pensantes, melhor. Melhor. Perfeito, perfeito. E aí, Felipe, na verdade, eu queria voltar para uma coisa que a gente conversou mais cedo, que era em relação a essas tecnologias que tem assim, que elas são um pouco mais, eu não vou dizer complicadas, mas elas não são tão conhecidas pelo público geral, né? Até por nosso mercado é algo novo, digamos assim. Por exemplo, NFT, blockchain, muita gente já sabe, mas muita gente ainda não sabe também. E aí eu queria saber, na verdade, por que esse segmento tem feito tanto sucesso, e também se tu puder explicar um pouquinho o que são NFTs, o que é blockchain, o que é fan tokens. Eu sei que é bastante coisa, né, para se falar, mas se puder resumir. Vamos lá, cara. Cara, o que é blockchain? A blockchain ela é uma tecnologia que ela como se fosse entre aspas, um livro contábil que ele é imutável e ele pode ser público. Você tem o que a gente chama de redes permissionadas e redes não permissionadas, mas o blockchain ele foi criado, basicamente o blockchain ele surgiu em 2009, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas que ninguém sabe quem é, mas atendia pelo codinome Satoshi Nakamoto, liberou o white paper do Bitcoin. Então, basicamente a ideia ali é de descentralização de poder, né? Você poder fazer com que as pessoas consigam fazer transações entre si sem ter um intermediário, apostando apenas na confiança entre essas pessoas. Então a blockchain ela é uma rede de várias pessoas, vários computadores, milhões de computadores pelo mundo, que eles chamam de nodes, e
Cada um desses computadores tem uma cópia dessa chain, né, dessa corrente de blocos. Cada bloco tem várias transações que vão acontecendo através de criptografia e tudo mais. E aí já é um negócio um pouco mais complicado, mas basicamente o que quer dizer, o que é importante da blockchain é que é uma rede imutável e uma rede onde você consegue rastrear todas as negociações que estão acontecendo por ali. Dito isso, o que são os NFTs? Né? São os que a gente chama de Non-Fungible Tokens, que são ativos digitais ou representações de ativos físicos na blockchain, que acabam se tornando ativos digitais também e que, por conta disso, podem ser comercializados porque eles acabam tendo valor de mercado. Então, para dar um exemplo da diferença entre o que é fungível e o que é não fungível. O que é fungível? Uma nota de R$2, ela é fungível. Por quê? Toda nota de R$2 vale R$2. Ela pode estar rasgada, ela pode ser velha, ela pode ser nova, ela sempre vai ter o mesmo valor. Um não fungível quer dizer que ela é única. Ou seja, ela é única, ela pode ser única fisicamente, ela pode ser única apenas no número de registro dela na blockchain, ela pode ser única de diversas maneiras, mas ela é única, ela pode ser única na percepção de valor, por exemplo, de quem tá comprando e tudo mais, porque ela tem valores diferentes. Então, isso é um NFT. E aí, o que começou a acontecer? Lá em 2017, começaram a surgir alguns projetos de NFT. O primeiro deles foi o CryptoPunks, que é talvez o mais bem-sucedido até hoje. Tem um mês, venderam um CryptoPunk por mais de 11 milhões de dólares. São figurinhas, eles criaram 10 mil figurinhas de 8 bits, e cada figurinha ela tem, se eu não me engano, entre 120 e 150 traços que podem torná-las diferentes uma das outras. Então, cada uma das 10 mil ela tem uma diferença, nenhuma delas é igual. E criou-se um mercado de colecionáveis, basicamente são colecionáveis digitais, que as pessoas pagam para ter essa coleção. Então, é como se fosse um colecionável normal de mundo físico, só que no mundo digital. Isso no ano passado começou a ter aplicações dentro do esporte. Então, a Sorare foi uma das primeiras que surgiu. A Sorare é nosso parceiro, inclusive, hoje. Nós fomos o primeiro e somos até hoje o único clube brasileiro a estar dentro da Sorare, emitindo NFTs de cards dos nossos jogadores. Logo depois surgiu o NBA Top Shot, que é talvez o grande exemplo de sucesso dentro desse mundo de NFT no esporte. E por conta disso começou a bombar demais. E quando a gente entrou aqui no Atlético, eu sempre fui muito intrigado e muito interessado nesse assunto. E eu falei, cara, a gente tem que entrar nisso para ver qual é. Ah, mas pô, vai dar dinheiro e tal. Eu falei, não sei se vai dar dinheiro, mas eu quero testar. Eu acho que a gente tem que experimentar. Não só para ver se os colecionáveis digitais podem se tornar uma fonte bacana de receita para o clube no curto, médio e longo prazo, mas para explorar essa tecnologia blockchain, né, para ver de que maneira ela pode ter outras aplicações que de repente a gente nem está olhando agora, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não experimentou ainda para ter esse tipo de conhecimento, né? Então, a decisão da gente explorar foi muito nessa linha. Logicamente, explorar novas maneiras de engajar nossos torcedores, explorar novas fontes de receita, mas posicionar o Atlético como um clube pioneiro, que eu considero muito importante também, mas também ter um conhecimento, mexer com a tecnologia, né? Explorar a tecnologia, não só ler sobre, experimentar e ver na prática o que ela pode trazer para a gente ter esse aprendizado, porque esse aprendizado vai ser muito valioso para a gente poder construir a nossa estratégia e o nosso caminho daqui para frente, seja com colecionáveis, seja com outras aplicações que os NFTs podem ter. É uma verdadeira aula. Oi, pode falar. Faltou só o fan token também, né? O fan token ele já é diferente, o fan token ele é fungível, né? Então o fan token é como se fosse uma criptomoeda, só que a gente chama de utility token, ou seja, é um token que tem uma utilidade. Então, ele é fungível porque todo fan token tem o mesmo valor, tá? Então, você não tem fan token de valores diferentes. E qual é a utilidade do fan token? No caso da Sócio.com, que é o nosso parceiro, a utilidade deles é dar a quem os possui poder de voto em decisões, em enquetes especiais. Então, aqui no caso do Atlético, por exemplo, a pessoa vai poder votar na música que vai tocar no estádio
quando os jogadores entrarem para aquecer, vai poder votar em layout de ônibus, layout de vestiário, em quem foi o melhor jogador da temporada, enfim, diversas coisas, diversas enquetes exclusivas que só quem for dono desse fan token vai poder participar. Então, são duas aplicações bem diferentes, mas que estão na blockchain. Eu, particularmente, sou muito fã e acredito muito no potencial que a blockchain tem de disrupção em vários setores da sociedade, e o Clube Atlético Mineiro hoje está se posicionando como um pioneiro nisso, para entender esse mercado, essa tecnologia, enquanto a gente gosta de falar aqui, né? A gente está entrando na onda quando ela está se formando. Geralmente, no futebol brasileiro, os clubes entram quando a onda já virou espuma. E aí, tarde demais. Então, isso para a gente, por exemplo, está rendendo dinheiro já, um dinheiro muito legal, inclusive, apesar desse não ser o nosso objetivo principal, já está rendendo grana, mas mais do que isso, cara, está rendendo reconhecimento pro clube, e um reconhecimento muito legal. Não é aquele reconhecimento da mídia falar que está fazendo, mas, por exemplo, de uma pessoa que foi executiva de blockchain da IBM durante anos aqui no Brasil, entrar em contato comigo, querendo trocar uma ideia comigo para entender por que um clube de futebol, o que um clube de futebol quer com uma tecnologia como essa. Então, quando a gente começa a atrair a atenção de pessoas que não são do futebol e que começam a olhar para o Atlético, ali pode ter negócio, ali a gente pode explorar uma possibilidade diferente, cara, eu estou ampliando o nosso campo de atuação de forma absurda, porque eu deixo de olhar só para o mesmo e passo a olhar para diferentes possibilidades que vão surgir a partir dessas pessoas que não são do esporte, que não são do futebol, mas que vão chegar até mim e, por conta dessa visão deles de não serem do futebol, acabam também abrindo a nossa cabeça aqui para outras coisas que, de repente, a gente não tem ainda a capacidade de olhar. Então, o nosso experimento com blockchain, com a própria realidade aumentada e com todas as outras tecnologias novas que a gente vai experimentar, ela tem esse foco. É dinheiro? Dinheiro é muito bom, sempre é muito bom, mas não é o principal agora. É o aprendizado, é o reconhecimento para que a gente consiga construir algo que vai ser duradouro e vai trazer retorno no médio e longo prazo para o clube. Não vai ser o voo de galinha que a gente vai fazer um negócio para ganhar dinheiro, acabou, morreu e nunca mais se vai falar daquilo. Assim, não tenho nem o que comentar depois dessa aula aqui que você deu. Eu busquei trazer isso aqui, na verdade, porque eu vejo que ainda tem muita gente que desconhece um pouco sobre isso, ou que nunca ouviu falar, digamos assim, só que é essencial você entender o que está acontecendo no mercado. E, por exemplo, blockchain e NFTs estão acontecendo e realmente o Atlético Mineiro é pioneiro, tanto é que antes de a gente até convidar você e, enfim, a gente já postou na entrelinhas e já pesquisando algumas coisas, viu que o Atlético Mineiro estava tomando a frente aqui, por exemplo. E até trazendo exemplos antigos, não, exemplos anteriores. A NBA, a La Liga, me recordo também, investiu em criptoativos. É interessante ver como marcas grandes pensam não só assim investir em algo naquele momento e depois que passar a onda acabou, não, sentir a onda e ver para onde ela vai, né? Só pontuar isso. É exatamente isso, não, perfeito. É você não ir pela moda. A moda é legal também, né? As tendências, é legal você estar acompanhando isso daí também, mas é preciso você ter o timing correto para poder embarcar naquilo ali e não só e novamente, né? Saber aonde se quer chegar, ter uma estratégia para isso, não sair atirando para todos os lados. Assim, não, beleza, a gente está entrando agora em NFT, mas por quê? A gente tem um caminho aí a percorrer, a gente sabe bem aonde a gente quer chegar, a gente não está só fazendo por fazer. Show de bola, show de bola. Felipe, a gente já está chegando aqui no final, né? Foi um papo muito legal, eu aprendi bastante aqui, na verdade. Quem deve estar estranhando porque o Cláudio não tá perguntando é porque ele teve um probleminha na internet dele, então a gente seguiu aqui, mas ele pediu desculpa, ele, enfim, ficou nos bastidores aqui falando no WhatsApp. E aí, Felipe,
antes de terminar, na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como se qualificar para esse mercado de inovação no esporte, né? Qual, qual forma de começar a estudar, entender esse mercado de inovação no esporte? E uma dica que tu queira dar, pode ser relacionada à inovação, pode ser relacionada a outra coisa. Fica bem à vontade essa questão da tua dica que tu queira dar. Cara, eu acho que a melhor dica, eu vou juntar a resposta das duas perguntas em uma coisa só. Pode juntar. Um profissional de inovação, seja ele no esporte, seja ele em qualquer lugar, ele, acima de tudo, tem que ser uma pessoa muito antenada com o que está rolando no mundo. Então, e não só no setor dele, em todos os setores. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando aprender. Todo dia eu tiro algumas horas do meu dia, eu assino mais de 20 newsletters, eu tiro 2, 3 horas do meu dia para ler mais de 20 sites, 30 sites do mundo inteiro, não só sobre futebol, eu leio muito sobre outros setores da economia também, porque sempre você consegue pescar alguma coisa interessante que está rolando em outra áreas às vezes muito mais desenvolvidas nessa parte de tecnologia e inovação do que o esporte, que você consegue pegar dali e aplicar, adaptar para aplicar. Então, a maior dica que eu posso dar é essa. Mantenha-se sempre muito bem informado, saiba tudo o que está acontecendo, né? Para quando a pessoa chegar e falar, já viu isso? Já vi. Já sabe? Sei. Você sempre ser a pessoa. Eu costumo dizer que o profissional de inovação ele tem que ser sempre o cara que está levando as novidades para os outros, justamente para poder movimentar, estimular essas outras pessoas a fazerem acontecer. Então, essa, para mim, eu acho que é a grande dica que eu posso dar. Gastem bastante tempo de vocês, ou melhor, invistam bastante tempo de vocês lendo muito, lendo livros, vendo vídeos, fazendo cursos, ouvindo podcasts, lendo sites de notícia, lendo artigos, enfim, seguindo pessoas interessantes em redes sociais também. Eu acho que é o velho conceito de lifelong learning, né? Então, você tem que estar sempre aprendendo, sempre renovando os seus conhecimentos, ainda mais no mundo que muda tão rápido quanto o mundo de hoje. Se você der mole, cara, você vai ficar para trás muito rapidamente, porque os ritmos das coisas, o ritmo é alucinante. É alucinante. Quando eu faço palestras e tudo mais, eu sempre boto um gráfico que é muito clássico também, que ele pega várias tecnologias e ele vai mostrando quanto tempo aquela tecnologia demorou para atingir 50 milhões de pessoas, de usuários. Então, ele começa lá com telefone, né? Então, telefone demorou 70 anos. Eu não lembro os números exatos. 70 anos. Aí, TV, 35 anos. Rádio, não sei o quê. Aí, você só vai descendo. Facebook, 5 anos e tal. Até que chega no Angry Birds, que atingiu 50 milhões de pessoas em 19 dias, cara. Então, assim, as coisas, elas são muito rápidas. Os ciclos são cada vez mais rápidos, as verdades absolutas de hoje, amanhã já não são verdades, as novidades de hoje, amanhã já são engolidas, né? Quem diria há 2, 3 anos atrás que o TikTok ia ser talvez a principal rede social que existe hoje, né? Tá incomodando o Instagram, quem diria isso, sabe? Uma rede social que surgiu lá na China. Então, a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, porque quando a gente está antenado, a gente consegue se antecipar aos movimentos, né? Então, é sempre melhor você estar à frente, estar na vanguarda, do que você ficar esperando acontecer e ficar lá para trás. Então, essa, para mim, é a principal dica. Um profissional de inovação tem que ser um cara muito interessado, antenado com tudo que está acontecendo no mundo, para que a organização dele esteja sempre à frente, esteja sempre pioneira. Show de bola. Felipe, muito obrigado, viu? Foi uma conversa muito enriquecedora aqui. Eu deixo as portas da Entrelinhas sempre abertas aqui para tu voltar e conversar com a gente. Eu imagino que quem ficou até aqui no nosso podcast gostou bastante do papo e aprendeu muito. Felipe, muito obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Obrigado ao Cláudio também. Infelizmente teve um problema de internet, mas acontece. Foi um grande prazer participar com vocês aí do
do podcast, do Quebrando as Linhas. E, cara, contem comigo também, sempre que precisarem. Para mim é um prazer. Adoro falar sobre inovação, tecnologia. Então, sempre que me convidarem, eu vou estar à disposição aqui para trocar essa ideia com vocês. E parabéns também pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa, de fato, de iniciativas como essa para a gente crescer esse assunto no meio. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem consumindo e produzindo conteúdos assim, melhor. A gente vai ter mais profissionais, a gente vai ter mais interesse e o mercado só cresce em relação a isso. É isso, pessoal. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Muito obrigado pelo seu play, por ter chegado até aqui, e a gente se encontra no próximo episódio. Se você ainda não segue a gente, siga a gente lá em @somosentrelinhas no Facebook e Instagram e @entrelinhasge no Twitter e Medium. É isso. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.